falar especificamente desse meio-campo. Por que não funcionou hoje? Mesmo seja o Riquelme sendo o 10, ou no segundo tempo, quando não tem um 10, ele cai para o lado esquerdo, tu coloca mais um atacante. O que faltou ali para essa conexão de meio-campo funcionar e o Grêmio ter mais volume ofensivo? Bom, primeiro agradecer ao torcedor que veio num número bastante grande, nos apoiou o jogo todo, e a gente contava mesmo com ele para tentar superar um adversário que tinha uma vantagem de 2-0, que trouxemos de lá essa desvantagem e precisávamos descontar. Também concordo que a primeira parte do jogo foi um time tenso, tentando apressar demais o jogo. Sempre muito difícil jogar tentando apressar, né? O adversário é um adversário de bom nível, muito bem estruturado como equipe. A gente não ia ganhar de qualquer jeito o jogo. Então, intervalo, a gente acalmou um pouco. Acho que a arbitragem também contribuiu para que o jogo ficasse mais tenso ainda nesse primeiro tempo. Durante o jogo todo, mas o primeiro tempo especialmente, né? E a gente, no intervalo, acalmou, fez uma troca, trouxe 2 atacantes um pouquinho mais para dentro, para tentar ter uma força ofensiva maior em cima da última linha. Levei Riquelme para o lado, para ele abrir o corredor para o Marlo, porque essa era a ideia, o Marlo ser mais ofensivo, dando amplitude pelo lado esquerdo. Achei que melhoramos na segunda parte, começamos a ganhar todas as disputas, tivemos segunda bola, tivemos volume, mas ainda nos faltou uma qualidade de jogo mais criado aí do meio para frente, no último terço, onde os espaços são menores e a simplificação só não traz o resultado que a gente precisa. Estamos falando que precisamos melhorar aí, é bem claro, para mim é bem claro. Acho que fizemos algumas coisas boas, tivemos as oportunidades até para ampliar o jogo naquele momento em que estabelecemos uma vantagem, mas não conseguimos fazer o segundo gol. E aí, quando já estávamos arriscando quase tudo, né, para ir mesmo à frente, tomamos o gol de empate, que foi num dos 2 lances que o adversário teve na segunda parte do jogo inteiro, né? Sei que melhoramos alguns aspectos, o caminho é longo, é duro, temos que continuar trabalhando para que as coisas tenham outro rumo. E acho que é isso que o Grêmio quer, eu acho que é isso que a gente quer e temos noção que o caminho é esse. Boa noite, mano. O jogo não... O desfecho é o pior possível para o Grêmio, com a eliminação. Desse Grêmio atual, que a gente tem visto um desempenho que no Campeonato Brasileiro ainda tira da pior zona da classificação, mas o desempenho ele tem deixado a desejar. Mas a gente pode notar algumas coisas bem pontuais que surgem, tipo assim, na defesa, ainda que não seja a posição dele, o Gustavo Martins vai lá e faz 2 gols nos últimos jogos. Não é a função dele atacar, mas ele tem essa capacidade. Chega mais para frente e tu tem... O Alisson já tinha até conseguido conquistar a titularidade. O Riquelme hoje começou como titular, você manteve ele os 90 minutos e, ao que parece, dentro do coletivo, o garoto foi desassombrado. E ainda coloco aí o André Henrique, que entrou no jogo, criou algumas dificuldades para a defesa do Aliança, chutou, apareceu bem. Eu citei aqui 4 jogadores vindo da base. Assim. Eu não quero cair na simplificação, você falou, no simplismo. Tem como pensar um Grêmio num futuro a curto ou médio prazo que esses 4 jogadores, a exemplo do que já aconteceu com o Alisson e hoje com o Riquelme, eles venham a ser titulares? Eu não falo no Gustavo, eu falo no Gustavo como zagueiro, que é a posição dele. É possível fazer isso numa transição do Grêmio ainda para esse Campeonato Brasileiro? Olha, acho que é uma pergunta bem interessante para a gente explicar um pouco, porque quando as coisas não acontecem bem, a tendência sempre é simplificar para tudo ruim, e a gente sabe que esse não é o caminho. Nós estamos aqui há 18 jogos, hoje completamos
18º jogo. É bastante curto o tempo para a gente apresentar coisas consistentes. Às vezes dá certo num curto espaço de tempo, não é o caso. O Grêmio não atravessava um momento assim. Nós precisamos construir algo diferente do que vinha até então. É a avaliação que nós fizemos. E começamos a construir, né? Claro que se eu coloco o Gustavo como lateral, zagueiro lateral, a parte defensiva eu vou ter coisas boas, na hora do apoio ofensivo vai faltar alguma coisa, claro que vai faltar, né? Então, por isso que a gente tentou prender ele um pouco mais, soltar o Marlo do outro lado para dar amplitude e o Alisson da amplitude do lado de cá. Mas o adversário nota isso. Ele fecha os outros espaços mais e dá o espaço para o Gustavo ter um pouco mais de liberdade, porque sabe que, quando chegar ali do meio para frente, vai faltar exatamente isso que nós estamos comentando aqui. Tá, então, penso que ele também vai jogar por dentro. Hoje nós só temos o Serrote como lateral direito, o Igor Serrote como lateral direito para jogar por fora. Vamos colocar de novo, né? O jogo de Lima foi um jogo ruim, né? Então a gente segurou um pouquinho. Os jovens, eles oscilam mais, e o treinador tem que ter o cuidado de, nessa hora, não perder, tentar ganhar jogadores, ganhar. Então a gente tem que ter essa compreensão também. Eu estou tendo exatamente para a gente construir coisas. Eu concordo que Riquelme, na minha avaliação, foi muito bem, foi desassombrado, não rifou a bola. Até quando o torcedor tentou, às vezes, apressar, ele teve personalidade para segurar e limpar o lance. E me parece que ficou claro que ele entregou aquilo que a função precisa, e que eu comento com vocês aí abertamente há bastante tempo. Precisa mais gente para ajudar ele? Claro, né? Mas já temos um. Então, vamos caminhar para frente. Achei que André entrou bem no jogo no Rio de Janeiro, também entrou bem hoje no jogo, hoje com 2 atacantes mais centrais. Então, caminhamos um pouco. Bright saiu um pouquinho mais para tentar armar um pouco. Já tínhamos feito essa formação em outro momento, ela tem algumas coisas boas. Então, mas temos que ter volume para jogar assim. E tinha volume no segundo tempo a equipe, então ela não sofreu no meio-campo como poderia sofrer quando você coloca 2 atacantes mais centrais, né? É isso. Acho que vamos caminhando com passos, não na velocidade que gostaríamos nós, não na velocidade que gostaria o torcedor, mas esse é o trabalho que tem que ser feito. Mano, aqui. Hoje, mais uma eliminação. Nesse ano, o Grêmio já teve a queda na Copa do Brasil e teve vários elementos, mano. Tempo para trabalhar, agora também tem uma janela. Hoje, a presença do torcedor comparecendo aqui à Arena. Parece que tu já fez todas as tentativas possíveis, porque a cada partida que passa, tu também muda a equipe, buscando a melhor escalação. Para o torcedor que compareceu hoje à Arena, mano, a pergunta ela é bem objetiva. O Grêmio atual, ele tem uma solução, mano? Tu consegue olhar no horizonte e achar uma solução? Porque, ao que parece, são várias tentativas, mas que tu não consegue encontrar essa solução para o Grêmio. É que vocês imaginam que simplesmente mudando a formação, talvez a solução ia, como um passe de mágica, aparecer para solucionar todos os nossos problemas, e eu acho que não. Talvez eu tenha sido otimista lá atrás, junto com vocês, e criei a ideia de que poderíamos, num curto espaço de tempo, entregar uma melhor. A gente não tem conseguido num curto espaço de tempo, mas o caminho que nós entendemos que deve ser percorrido é esse, o mais seguro possível. O trabalho não tem muita mágica, né? Hoje, Riquelme entrou bem. No próximo jogo, Riquelme pode não ir tão bem, você sabe que é natural. Alisson já fez jogos melhores, nesses já não fez tão bem, né?
Por quê? Porque são jovens jogadores e eles vão oscilar. E do lado deles é que nós temos que ter os jogadores que dão sustentação para eles passar por esse momento e a equipe não ter queda de produção. Mas ainda temos um caminho pela frente e o caminho é esse. Mano, aqui na frente. Hoje o Cristaldo acabou ficando fora dos relacionados. Foi uma questão clínica, opção sua. E se me permite, quando o Grêmio ganhou a Recopa, a gente conseguiu conversar com alguns jogadores no campo ali, e muitos até reconheceram que não estão vivendo um grande momento, que tem que melhorar. Você citou há pouco na última resposta que está para recuperar os jogadores, menção aos jovens, mas os experientes também, alguns abaixo. Como é que o que você conseguiu identificar até agora, né, do que faz essa queda de rendimento desse time, dos jogadores experientes também? E como recuperar essa confiança com o peso de uma eliminação em casa, que o torcedor também veio muito eufórico pela situação que era hoje o emblema também da questão da arena, e o time acabou não conseguindo a classificação. Bom, o que eu valorizo muito é aqueles que querem e se dedicam para melhorar. Vamos dar um exemplo aí de um jogador que vinha sendo bastante criticado e que nos últimos jogos entrou e entregou bem pelo seu esforço, pela sua dedicação. Pavão. Não é verdade? Então, nós temos que valorizar esses. E eles podem mostrar para o torcedor que, embora a gente não tenha preferência tão grande por aquele ou por aquele, são esses que vão ajudar. Tá? Aqueles que entenderem que o caminho é esse juntamente com a gente vão ser priorizados para fazer parte da recuperação da equipe, estar junto com os jovens e fazerem todos crescer. Cristaldo foi comunicado oficialmente aí pelo clube que teve um problema muscular, não foi? Não foi? Desgaste. Hã? Foi. Para quem perguntou, foi dito. Mas, desculpa se não está claro, Cristaldo não foi relacionado porque teve um problema muscular e o departamento médico aconselhou não relacionar. Mano, boa noite. É claro que essas questões de contratações são definidas internamente, mas a janela está aberta, alguns clubes têm mais dinheiro do que os outros. A melhora, o salto de qualidade do Grêmio vai passar diretamente pela contratação de reforços? A gente tem abordado esse assunto com todas as ressalvas que o assunto merece. Falo disso de forma pública, né? Porque você não fica comentando questões que podem acontecer, especulações ou aquilo. Estamos trabalhando, todos estamos trabalhando. Alguém me perguntou depois do jogo do Vasco, eu falei que tínhamos trabalhado antes do jogo, trabalhamos lá depois do jogo, fizemos reunião, conversamos com Carlos Vinícius, né, pessoalmente, para conhecer, para saber o que pensava, para saber se ia querer estar aqui, né, coisas que nós achamos que são importantes para que a gente tenha eles todos comprometidos naquilo que nós achamos que seja o mais importante. Assim vai ser com outros jogadores. Tem um limite, tem uma base, e em cima dessa base estamos trabalhando. Mano, boa noite. Marcos Souza, Dias IH. Mano, eu queria te perguntar, acabou causando até polêmica quando a gente questionou lá no Rio sobre a questão das finalizações, se foi no gol, a parte mais qualitativa. Mas hoje a gente tem um dado, deixa eu até confirmar aqui para não te falar o número errado. O Alianza Lima acabou chutando mais vezes no gol do que o Grêmio. E o Grêmio quem tinha, pelo dado que eu vi aqui agora, deixa eu ver se eu não estou vendo errado. Estamos 14 contra 5. Isso, desculpa. 4-2 no gol. Isso. Na meta. Até cuidei lá, porque eu sabia que vocês iam falar do assunto. Pegando aqui o recorte errado, mano. Desculpa trazer um dado que não é verídico. Mas a questão que eu queria te perguntar passa muito por isso, das questões mais assim de apuro, não é bem não é analítico, é questão de performance. A gente vê que na tua proposta, muitas vezes, quando o Grêmio se abre mais, como foi no final do jogo contra o Vasco, hoje, no segundo tempo, quando conseguiu fazer volume, obviamente tem o contexto do jogo, que o adversário está tentando se fechar para não tomar mais gols.
o Grêmio consegue evoluir mais, consegue jogar mais. A gente viu no primeiro tempo, por exemplo, muitas vezes a saída de bola com 4, 5, 6 jogadores na parte defensiva, poucos jogadores na frente da linha da bola. O caminho hoje que tu enxerga é tentar fazer com que esse modelo atual dê certo ou buscar outras alternativas, tentar fazer outras coisas para ver se consegue encontrar, pelo menos no momento, uma alternativa que produza um futebol melhor, que produza rendimento, não só a performance de gols marcados e não gols sofridos. Desculpa, mas quando a bola está no primeiro estágio de construção, na saída de bola, quase todos os jogadores vão estar na frente da linha da bola. Talvez só o goleiro não vai estar e 2 zagueiros. Os outros todos estão na frente da linha da bola. Ninguém faz construção hoje com menos de 6 jogadores no primeiro estágio de construção. Ninguém faz no mundo. A questão não está em quantos jogadores você coloca nesse lugar. Você geralmente tenta colocar um a mais para estabelecer uma superioridade para que a jogada saia com qualidade lá de trás. Na verdade, isso é o mais importante. Hoje a gente conseguiu fazer, e não só porque o adversário posicionou atrás, porque a gente fez melhor do que fez lá em Lima, que a gente fazia ligação direta, melhor do que fizemos em São Januário, que também fizemos ligação direta, nos apertamos muito. Hoje não, hoje a equipe teve os movimentos que trabalhamos ontem, tentou fazer, às vezes errou, porque erra o domínio, erra o gesto técnico, mas a equipe encontrou caminhos de saída de bola. Do meio para frente que temos encontrado menos caminho, porque aí requer coisas que talvez precisamos melhorar. Talvez não, certamente precisamos melhorar. E uma delas, que hoje, na primeira parte, ficou evidente, que para você construir cognitivamente, você tem que entender o jogo. E não basta correr e querer forçar a jogada e querer toda hora partir para cima do adversário. Você tem que construir. O adversário posiciona bem, exige mais, né? Segunda parte, nós já fomos mais lúcidos, também do meio para frente. 10 bolas dessas 14 nós concluímos de dentro da área do adversário. Então, nós chegamos lá. Agora temos que solucionar outras coisas. Mano, você falou há pouco sobre um Mano que chega no Grêmio mais otimista, até fazendo promessas de uma melhora mais rápida. O que mudou de lá para cá? O que você viu dentro do Grêmio que faz talvez ficar mais pessimista, ou até menos otimista, se você quiser usar dessa forma? E se me permite mais uma, você tem usado várias vezes a palavra de jogadores que queiram estar aqui, jogadores que abracem, de certa forma, o que o clube quer nesse momento. Tem jogadores dentro do Grêmio que não estão na conexão com a comissão técnica, que não querem estar aqui? Não temos casos específicos. O que tínhamos já saiu, porque queria sair, deixou claro o que queria, e o clube também entendeu que era a hora de fazer, né? Quando eu falo os que querem, não estou me referindo aos que existem jogadores que não querem. Mas aqui tem que querer mais. Aqui você tem que dar sua vida o tempo inteiro para passar por esse momento. O clube é forte de camisa, o torcedor quer comportamento. Por que ele entendeu que Pavão está de novo no contexto e está apoiando mais Pavão? Porque ele viu isso em Pavão. E foi um dos que, depois da Recopa, deu uma declaração muito bonita, dizendo que não estava atravessando um momento extraordinário, mas que ia trabalhar para que as coisas melhorassem. Esse é sempre o caminho, isso é o que nós acreditamos, e é isso que a gente valoriza. Sobre o momento que você chegou mais otimista e agora mais pessimista. Então, é que eu falei bastante, né? Eu explanei aquilo que eu pensava fazer, disse para vocês mais ou menos as ideias que nós iríamos percorrer, mas não estamos conseguindo fazer na velocidade que eu entendi que poderíamos fazer. Então, temos que fazer de forma mais lenta, mais segura, porque os pontos precisam ser conquistados na tabela, e nós sabemos que é bem difícil o Campeonato Brasileiro. Mano, aqui.
Nos 3 últimos jogos, tu mudou 3 vezes o teu meio de campo. Eu queria entender o porquê, uma avaliação, né, desses desempenhos. E no final do jogo de hoje, claro que nós tínhamos uma necessidade grande de resultado, mas o Edenilson teve que ser lateral direito, o Grêmio tinha somente o Dodi e o Riquelme como jogadores de meio de campo, né, um menino que fez sua estreia como titular hoje. De novo, as mesmas opções para as pontas, que acabam não conseguindo decidir, entregar aquilo que o Grêmio quer. A minha pergunta a partir disso é: vai dar tempo do Mano usar os reforços que chegarem? Ou tu vai ter que procurar de novo um Riquelme, um Alisson, um Gustavo Martins, um Serrote? Como é que tu está observando esse movimento do Grêmio? Eu vejo que eles vão estar no contexto, os jovens vão estar no contexto. Eu disse para vocês desde o início que ia usar os jovens jogadores do Grêmio, aqueles que estão no estágio também de suportar essa exigência que é jogar no profissional numa Série A de Campeonato Brasileiro. Tá? Os outros jogadores estão aí no grupo, fazem parte, outros, não muitos, mas certamente vão estar aí conosco, e é isso que a gente quer nessa hora. Caminho sempre é muito sem graça, né? Muito duro. Acho que temos que trabalhar bem, temos que dar confiança aos jogadores. Não adianta eu tentar destruir um jogador por jogo, não vamos a lugar nenhum assim. Tenho tentado mostrar para eles os caminhos, a formação do meio-campo que tu te referiste na pergunta, no início dela, passou pelo jogo do Mineirão. Aliás, não tenho nada contra a crítica. Para mim, todos têm o direito de expressar a sua opinião, embora alguns com algumas eu não concorde, né? Quando fui jogar no Mineirão, entendia que nós tínhamos que tentar bloquear o volume do Cruzeiro também com posse de bola. Optamos por 2 volantes e todo mundo disse aí que eu fui ingênuo até porque achei que podia enfrentar o Cruzeiro com 2 volantes. Foi o time que menos concluiu contra o nosso gol, com a qualidade que tem, o líder do Campeonato Brasileiro. Então, veja como a gente tem que cuidar com as análises, né? Eu penso que o caminho nosso é jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Porque eu vejo que, com essa característica de jogadores, a gente tem jogo e também pode se defender bem. Tá? O fato de uma equipe do nosso porte, do nosso tamanho, estar atravessando dificuldades, não adianta você ficar tentando simplificar tudo, porque depois, ali na frente, nós não teremos essa evolução que penso que aqui tem que ter, com a exigência que é trabalhar aqui no Grêmio. Eu tenho todo o tempo do mundo, Zé. Olha, o Carlos Vinícius é um jogador de nível de Europa, né? Jogou no Benfica, você sabe que jogou no Benfica e jogou de verdade no Benfica. Mourinho depois o levou para o Tottenham, né? Quando ele chegou no Tottenham, enfrentou a concorrência do Kane, que só fez 40 e poucos gols naquela temporada, então, naturalmente, teve menos espaço. Mas é um jogador de área, um jogador de pivô, um jogador de atacar espaço, tem boa definição, tem uma boa estatura de disputa, de enfrentamento. Acho que é um jogador que pode ajudar bastante a gente aí na temporada. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal.